A paz do Senhor Jesus Cristo para toda essa irmandade. Eu cheguei do culto, né? Fui buscar uma resposta para Deus me responder se era para mim ir para São Paulo ou não ajudar o meu pai. E foi uma bênção, foi tremendo, gente. E falei para Deus também, para Deus falar comigo sobre aquela calúnia que eu sofri, né? Aquele falso testemunho, aquele levante, né? Daquela mulher, né, que estaria com meu pai, namorando com meu pai, né, e foi tremendo. Nossa, se eu não estivesse ali pessoalmente escutado aquela palavra, eu mesma não teria acreditado, porque a Irmandade do Céu foi uma coisa muito tremenda que Deus falou. Porque saiu no Salmo 121, né? Que fala: elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E falou, né? Que Deus é o meu guarda, né? O meu guia, o meu protetor, o meu guardador, né? Que Ele é aquele que me guarda, né? Que não tosqueneja, que não dorme. E falou assim que Ele é o meu advogado, que Ele é meu juiz e que essa situação, essa luta, essa perseguição que o inimigo se levantou contra mim, Deus está vendo e que Deus está ouvindo as minhas orações, que eu estou sofrendo grande amargura, que eu sofri grande tristeza por causa disso. Mas Deus manda dizer para me levantar minha cabeça, porque Ele é comigo, que eu estou agradando a Ele, que Ele vai me guardar de todo mal e que aquilo que foge do meu controle, porque tem coisas que a gente consegue resolver, fazer com as nossas mãos, aquilo que foge do controle, que é essa causa, né, que é essa situação que eu tô passando, que tá fugindo do meu controle, para me entregar na mão de Deus, para me deixar que Ele vai tomar as precauções devidas, que Ele vai entrar com a providência para mim descansar nele, porque Ele é meu advogado, Ele é meu juiz, Ele vai tomar as providências cabíveis quanto a isso. Você já pensou, gente? Deus vai requerer dessa mulher. É tremendo a palavra que veio. E nossa, eu chorei assim muito de gratidão, porque eu vi que Deus, Ele é aquele que tá conosco, né? E Deus falou assim, né? Que para me alegrar, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e que para mim se alegrar nele, porque Ele será comigo onde quer que eu colocar a planta dos meus pés, e que eu posso ir em paz, que está confirmado, que eu posso ir, e que eu, para mim ir fazer a vontade de Deus, para mim ir em paz, que lá onde eu for, nesse lugar que eu vou, né, para mim não ter medo de falar o que Deus pôr na minha boca de eu falar, para mim não ter medo de ir, porque Ele vai comigo e Ele vai estar me guardando na ida e na volta. Foi tremendo, gente, tremendo. E eu chorei muito, porque eu vi que Deus é na minha vida, e Deus falou que Ele é na minha vida e que Ele está escutando as minhas orações, e que Ele está vendo isso que está acontecendo comigo. Ele está vendo o inimigo se levantar contra mim, e Ele está vendo tudo que está acontecendo comigo, minha prova, minha luta, minha guerra, né? E que Ele vai tomar as providências cabíveis, que Ele vai entrar com a providência, né? Que Ele vai vir com a providência, e que Ele vai enviar os anjos dele também para ir comigo, para voltar comigo, para ir ser na saída, na entrada. E confirmou que eu posso ir para São Paulo. Nossa, foi tremendo, tremendo. Falou na boca do servo assim, tudinho que eu precisava, sabe, gente? Por isso que eu falo. E ainda o irmão falou assim, e foi um irmão de fora, de Piracicaba, que veio trazer a palavra. Teve outros irmãos também que testemunharam, que foi assim uma bênção, que também vieram de Piracicaba, né? Cooperadores e tal, anciões. E a igreja estava bastante cheia, a comunhão da igreja foi maravilhosa, o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja. Nossa, foi tremendo, gente. Então, assim, Deus falou mais, tô esquecendo do mais importante. Deus falou que tá envergonhando o meu inimigo,
e que Deus está me honrando e levantando hoje a minha cabeça e está me honrando, né? Porque Deus sabe pelo que eu tô passando e o que o inimigo tá fazendo comigo, mas que Deus tá envergonhando o meu inimigo. Por essa palavra, hoje Deus tá envergonhando o meu inimigo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, gente, porque Deus falou assim, vale a pena, viu? Por isso que eu falo. Deus manda dizer que vale a pena, fica firme e continua, porque valerá a pena me servir, porque eu serei contigo todos os dias, eu te honrarei se você ficar justa e reta diante de mim, como você está, eu, te honrarei e valerá a pena me servir. Nossa, mas foi tremendo, tremendo. Por isso que eu falo, gente, Deus é lindo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus mostrou que está na minha vida, Deus sabe, disse tudo que eu precisava, porque até o inimigo ficou falando coisa, e ele falou isso, Deus falou isso na boca do servo, o inimigo até ficou te soprando coisa na tua cabeça, falando que você não tá reta diante de Deus, que você pecou, que a errada é você, que você tá errada, que você não vai conseguir, que você vai parar nessa caminhada, que você vai enlouquecer, mas Deus manda dizer que não. Pode falar pro seu inimigo por essa palavra, não. Quando o inimigo falar essa voz, que você escutar a voz do inimigo e o inimigo ficar falando essas coisas para você, pode falar pro inimigo, não, o inimigo, para trás de mim, porque pela palavra do Senhor, porque o Senhor mandou a palavra que está na minha vida e que eu tô reta e justa diante de Deus, diante do Senhor, e que Ele é comigo na minha entrada, na minha saída, que Ele é o meu juiz e que Ele é meu advogado. Pode falar para o seu inimigo. Louvado seja Deus, Irmandade, porque levantaram grande calúnia contra mim, E lá falou, levantaram grande mentira, porque o inimigo é mentiroso, ele levanta mentira contra você, confirmando a mentira que levantaram contra mim, mas pode falar para o seu inimigo, que pela palavra que o Senhor me enviou, que Deus me enviou a palavra, que eu estou em justiça e verdade contra o meu Deus, e que Deus não achou injustiça em mim, que Deus não achou inverdade em mim, desonestidade em mim, e que Deus é na minha vida, e que eu tô agradando o Senhor, e Ele já mandou o sancho dele para me guardar e será comigo, que Deus é na minha vida. Pode falar pro seu inimigo, e Deus está envergonhando o seu inimigo. Foi tremendo, e Deus confirmou a calúnia, confirmou o levante do inimigo, confirmou na minha vida pela boca do servo do Senhor a defamação, confirmou o falso testemunho que levantou, e ainda disse que vai tomar as devida precaução, vai tomar as devida providência. E olha, eu tô com dó dessa irmã, porque eu peço a Deus que Deus se compadeça, que Deus tenha muita misericórdia, porque ai daquele que mexer na menina dos olhos de Deus, porque pelo que eu escutei por essa palavra do Salmo 121 que Deus me mandou, Deus vai requerer dela, vai tomar as devida providência, porque foi revelado pela palavra. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado antes de falar contra a ungida, contra o ungido, contra a santa e o santo do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus revelou na palavra que Ele é na minha vida, Ele revela que Ele é na nossa vida, Ele honra a nossa cabeça e disse que está envergonhando o meu inimigo. Louvado seja Deus. Vale a pena servir esse Deus, Irmandade, porque aqueles que se levantar contra a gente, contra o ungido e o ungida do Senhor, contra o servo e a serva, contra a santa e o santo, Deus vai pisar na cabeça da serpente, Deus vai envergonhar nossos inimigos. Como Deus preparou uma mesa diante de Davi perante os inimigos dele, Deus prepara uma mesa diante do santo, da santa dele,
perante os inimigos, e Deus pisa na cabeça da serpente. E hoje, por essa palavra, eu posso dizer: Deus pisou na cabeça da serpente que se levantou contra mim. E falou mais, ainda terminou a palavra assim: e por essa palavra você vai sair tão cheia do Espírito Santo, tão revestida do poder de Deus, que lá na rua você vai poder falar. Se o inimigo vier fazer qualquer coisa, te afrontar, você vai poder dizer por esta palavra: para trás de mim, Satanás, porque Deus é na minha vida, e o inimigo vai cair por terra. Louvado seja Deus. E eu saí pela glória, para a glória e honra do nome do Senhor, revestida mesmo de todo o poder, e toda a honra, toda a glória seja para Deus, por Deus e para Deus, e por Ele, somente para Ele e por Ele, em nome de Jesus, gente. Então fica firme, sirva a Deus, porque pode levantar o levante que for, a calúnia que for, a difamação que for, o falso testemunho que for. Deus, ele revela tudo, a verdade aparece, e ele ainda envergonha o seu inimigo, abate o seu inimigo, põe o seu inimigo por terra, e honra a sua cabeça, e faz de você um vencedor e um honrado, porque ninguém toca na menina dos olhos de Deus, ninguém toca no ungido de Deus, ninguém toca no santo do Senhor. E eu agradeço a Deus e conto esse testemunho, e passo para vocês: leia Salmo 121, porque Deus é o nosso guarda, o guarda de Israel, aquele que nos vigia, aquele que é conosco na nossa entrada e na nossa saída, nosso advogado e nosso justo juiz, aquele que advocaciona a nossa causa e condena o injusto e honra o justo e levanta a cabeça do justo, porque ele condena aquele que está com desonestidade, cometendo crime e com a injustiça. Deus ele é justo, ele não vai condenar o que está com justiça, com verdade. Ele vai condenar aquele que está se escondendo, fazendo as coisas erradas e se escondendo atrás de uma cara, de uma máscara, né, que fala. Então hoje a máscara caiu, porque foi revelado pela palavra. A máscara caiu e a verdade apareceu, e a cara do injusto foi mostrada, as obras má do injusto foi mostrada, e o nome do Senhor está sendo glorificado e exaltado, para honra e glória do nome do Deus Altíssimo, Santo dos Santos. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por essa palavra, por essa revelação, por Ele ter nesta noite levantado a minha cabeça e honrado a minha cabeça, e humilhado o meu inimigo, e rebaixado o meu inimigo, e como ele falou, envergonhado o meu inimigo. Eu agradeço a Deus, porque eu não tenho mérito nenhum, porque eu não tenho merecimento nenhum, mas porque Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é bondade, é pelas muitas misericórdias do Senhor. Então, gente, uma boa noite, fica firme que Deus ele vai te honrar. Aconteça o que acontecer, não importa o que você esteja passando, Ele é quem te guarda, é o guarda de Israel. Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não cochila, e Ele está na sua vida. Hoje Deus falou que está na nossa vida. Glória ao nome do Santo de Israel. E Deus seja louvado. Boa noite, bom descanso, a paz de Deus para todos. E sabe, gente, outra coisa, eu fiquei muito aborrecida, muito angustiada, sofri muito, porque uma pessoa, ela falar uma coisa que não é verdade de você é muito duro. E eu falava para Deus assim: Deus, o Senhor é meu advogado, meu juiz, advocaciona a minha causa, mostra a verdade, porque o Senhor sabe que tudo isso que essa mulher está fazendo é confusão contra mim e é mentira. Porque o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e não há nada oculto que não há de ser revelado. Que o Senhor é o Deus que tudo vê e sabe que tudo isso que essa mulher está falando de mim é mentira. Mostra a verdade. E eu
orava assim, chorando. Aí teve um dia que eu deitei no chão e eu coloquei meu rosto no chão, no pó da terra, no meu quarto de oração, e falei para Deus, chorando, molhando o chão do quarto de oração: mostra a verdade, Senhor, mostra a verdade, porque o Senhor sabe que não há injustiça em mim e que eu tô te agradando e que tudo que eu tô fazendo é tentando servir o Senhor em espírito e em verdade, tentando obedecer a tua palavra, tentando andar reta diante do teu evangelho. Mostra a verdade, Senhor, e esfrega na cara de todo mundo que possa ter acreditado nessa mulher que o Senhor é Deus na minha vida. Fala para mim, Senhor, que o Senhor é Deus da minha vida. Mostre que o Senhor é Deus da minha vida. E eu pedi bem desse jeito mesmo, sabe? Falando para Deus, mostrar que Ele era Deus na minha vida. E quando chegou lá na igreja, Deus falou assim que Ele era na minha vida. Desculpa, Irmandade. E vocês já pensou que tremendo, gente? Que coisa louca isso? Então, assim, eu tinha pedido isso para Deus, que Deus falasse que Ele era na minha vida e que Deus mostrasse que Ele era na minha vida, porque eu estava fazendo tudo para agradar Ele, que Ele sabia que eu estava diante dele, reta diante dele, e que não havia injustiça em mim. E eu ainda citei Daniel, falei assim: como Daniel, Senhor, tu sabes que eu não tenho, injustiça perante ti, e como Daniel estão armando para mim, mas o Senhor é o Deus que livra. E mesmo Daniel, que foi jogado na cova dos leões, o Senhor fechou a boca dos leões, porque como Daniel, eu não tenho injustiça. E chega na igreja, Deus manda o irmão de Piracicaba, o homem abriu a boca e só faltava o homem parecia como se chama, que solta fogo, aquele que solta fogo. Só faltava pegar fogo na igreja do Espírito Santo falando na boca do homem. O homem parecia um maçarico, com perdão da palavra, gente, isso se torna até engraçado, mas o homem parecia um maçarico. Abria a boca, só era fogo que saía. O Espírito Santo tomou a boca daquele homem e falou tudo que eu estava passando, e que Deus estava escutando a minha oração, e que Deus estava vendo a luta e o levante do inimigo, mas que Deus ia tomar as devidas providências para me ficar despreocupada, em paz, que Ele já estava tomando as devidas providências. Já pensou, gente? Eu não sei que providência é essa que Ele vai tomar, mas eu peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, por Deus do céu, que essa irmã não sofra, que fez isso comigo, porque agora eu fiquei com medo por essa irmã. Porque uma vez, gente, em Parelheiros, em São Paulo, uma mulher mexeu comigo, Deus quebrou a perna e o braço da mulher, a perna de um lado e o braço do outro, e Deus não fez essa mulher encontrar comigo, eu descer na rua da minha casa e ela subindo com uma muleta de um lado, uma vizinha do outro amparando essa mulher, e essa mulher com uma perna engessada de um lado, o braço engessado do outro, e a vizinha amparando ela de um lado, e Deus não fez essa mulher ainda cair com perna, braço quebrado, muleta e tudo, com a outra amparando ela, a vizinha, não fez ela cair diante dos meus pés, numa rua de terra, levantou com o rosto todo cheio de terra, a lágrima dessa mulher escorreu, virou uma lama no rosto, porque o rosto todo cheio de pó. Eu comecei a chorar de dó dessa mulher e pensei na hora: Senhor, não precisava fazer isto com essa mulher. Por que, Senhor? Não. E aí Deus veio na hora na minha mente e falou: fique em paz, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sou Deus. Porque ai daquele que mexer com a minha menina dos meus olhos, então eu sei o que eu faço, Então ele falou na hora assim: eu sou Deus. Se eu tiver que quebrar e até na sepultura eu coloco por amor de um meu, porque você é o bichinho de Jacó, você é a menina dos meus olhos. Deus falou na hora que, na hora que eu questionei ele por que ele fez isso com aquela mulher, porque que aquela mulher estava sofrendo daquele jeito, perna quebrada, braço quebrado, e ainda caiu diante dos meus pés. Deus derrubou a minha inimiga diante
dos meus pés ainda, gente, com a perna quebrada, com o braço quebrado. Eu conto até hoje esse testemunho. Muitos nem acreditam. Minha mãe estava comigo. Minha mãe viu, as lágrimas da minha mãe desceu de dó daquela mulher. E quando Deus falou pela boca desse homem que Deus mandou lá de Piracicaba, que ele está entrando com as devidas providências, eu pensei, me deu um temor. Eu tremi e temi diante de Deus por causa dessa mulher que fez essa calúnia em mim. Porque eu pensei logo, o que Deus vai fazer com ela? Então vamos clamar a Deus, gente, para Deus ter misericórdia, Deus não fazer nada com ela, Deus se compadecer e perdoar, porque eu já dei o perdão, né? Mas eu tô com muito medo, porque eu não quero que ela sofra, eu não quero que a ira de Deus desça, porque Deus, ele é amor, gente, mas Deus não muda, Deus continua sendo justiça e Deus continua, né, sendo aquele que se dói e que fica nervoso com aquele que toca na menina dos olhos de Deus, com a santa do Senhor. Então ele falou lá pela boca do servo que é meu justo juiz e meu advogado, e que ele vai entrar com as devidas providências. Então, gente, vamos clamar por essa irmã Norma, vamos apresentá-la em oração, para Deus se compadecer, que eu não quero que Deus castiga ela, que Deus desça com a ira. Eu quero que Deus perdoa, que Deus converta ela, porque do jeito que Deus falou pela boca daquele servo, eu estou temendo e tremendo diante do Deus Todo-Poderoso, pelo que Ele vai fazer com ela. Então vamos orar, gente. Todos vamos apresentar hoje, nas suas orações, antes de você dormir. Se você for, né, orar hoje, na hora que você orar, lembra de apresentar a irmã Norma, para Deus se compadecer e Deus não fazer nada com ela, mas dar o perdão e a misericórdia, porque ela vai sofrer se a gente não clamar por ela, interceder, gente. Como Abraão intercedeu por Ló, para que antes que Deus consumisse Sodoma e Gomorra com o fogo da ira, Abraão intercedeu por Ló e chorou, intercedeu para que tirasse Ló, que tivesse misericórdia e não consumisse Ló, por amor de Ló, para que Deus tirasse Ló da ira, né? Do alvo da ira de Deus. Então vamos clamar pela Norma, para que Deus retire sua ira dela, por causa disso que ela fez comigo, tá bom, gente? Então vamos apresentar a irmã Norma, o nome dela, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, na paz de Deus.